Olá, graça e paz, mais uma vez, da paz de Deus seja contigo. Muito bem-vindo à nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Dessa feita, nós já estamos indo para a lição de número 10, né? Do plano divino para Israel, em meio à infidelidade da nação. Vamos estar falando um pouquinho hoje dessa lição, o cativeiro de Israel do Reino Norte, e também trazendo um pouquinho do que está acontecendo nesses dias. Deixa eu só falar com vocês. Você que não é inscrito no canal ainda, corra e se inscreva, tá? Participa das nossas aulas, seja aluno da nossa Escola Bíblica Dominical e toda semana receba a lição da Escola Bíblica. Você pode participar dessas lições deixando seu comentário, acrescentando, dando sua opinião. Aqui a gente não tem essa questão de só eu falar. Você pode também comentar e debater. Eu quero também lhe convidar para assistir os nossos outros vídeos, né? Fizemos agora alguns vídeos sobre os 26 anos da Igreja Assembleia de Deus Central em Cachoeira Pirim, pastoreado pelo pastor Denilson, e nós temos vários vídeos, tá? A qual os links vai estar aí no canal para você. Na nossa aula de hoje vai estar os links aí para você poder acessar os vídeos e participar. Tem grandes momentos de louvores, tem a mensagem pregada pelo pastor Cláudio Gama, tem a cantora Lauriette, vários momentos desse culto dos 26 anos da Igreja Assembleia de Deus Central. Se você não conhece, você vai passar a conhecer através dos vídeos aqui da nossa Igreja Assembleia de Deus em Cachoeira Pirim, no estado do Espírito Santo. Quero mandar meu abraço a todos vocês que participam comigo aí, meu amigo Maico de Campos Mourão e toda a galera aí de Campos Mourão, Paraná. E fora disso, todos os lugares, também São Paulo, nós temos alunos aí em São Paulo, Rio, temos vários lugares que têm participado conosco. Vamos então à nossa aula desse domingo, o cativeiro de Israel, objetivo específico, né? E vamos primeiro aos textos áureos dessa lição. Texto áureo: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará. Fez a ferida, os ligará. Oséias, capítulo 6, versículo 1. É importante também a verdade prática, que ela diz: Deus sempre adverte o seu povo sobre os perigos da idolatria, suas terras vês consequências, né? Terríveis consequências. Também os objetivos da lição é destacar a injustiça cometida por Israel. Israel cometeu muitas injustiças e tornou-se cativeiro dos assíricos e babilônicos, né? E também aí foi colocado na mão dos samaritanos. Ressaltar a insistência de Israel no pecado da idolatria e salientar o secretismo em Samaria. Secretismo é tudo aquilo que vai se ligando em várias religiões, tentando introduzir uma só doutrina. Isso nunca foi aceito por Deus, né? E nós vamos entender melhor isso aí. A nossa leitura bíblica em classe conta a história de Oséias, né? Um certo rei de Oséias, que reinou e também fez o que era mal aos olhos do Senhor. 2 Reis, capítulo 17, versículo 1, 14, 17, 20 e 29. A dica do professor de hoje é uma dica muito simples: leva seus alunos à oração. Levar os seus alunos a um momento de oração pela nação. Momento de oração pela nação. Então leve seus alunos a orando. O Brasil vai estar em oração agora dia 7 de setembro, né? Como já está em oração todo dia, mas vai estar em oração agora contínua, uma convocação aí para a oração no dia 7 de setembro. Então, a dica de hoje: leve seus alunos ao desejo de orar pela nação. Nós sabemos que, vamos à introdução dessa revista, só para mim começar a trabalhar com vocês aqui. A introdução diz assim: o cativeiro de Israel ocorreu durante o reinado do rei Oséias. Nesta época, a Síria começava a crescer e se tornar um grandioso império, controlando várias nações, inclusive Israel. Durante os últimos 30 anos de Israel, o país foi acometido de muitas tragédias, injustiça e assassinato, em razão de desprezar os mandamentos de Deus. A nação israelita entrou em decadência política, social, econômica e religiosa. Deixa eu só passar para vocês aqui um quadro, para vocês entenderem sobre um pouquinho dessa nação de Israel. O que acontece nesse período de Oséias aqui? Esse período de Oséias foi um período muito, como pode dizer,
já estava cometido de várias crises, Israel. Israel já vinha de momentos difíceis. Quando, dentro da monarquia da tribo de Israel, como nós falamos, Israel foi dividido. Quando passou de Abimeleque e veio a monarquia unida, que é a monarquia de Saul e Bozefe, Davi e Salomão. Dessas três monarquias, que são as monarquias em que o país ainda estava unido, que era uma só nação, ali a nação não era dividida ainda, estava tudo tranquilo, estavam coordenando, mesmo em meio de idolatria, mas era um rei que governava tudo. A partir desse momento se dividiu no reino norte e no reino sul. E o reino norte, que partiu liderado por Judá, agora vai partir os outros reinos. Nós estudamos até semana passada de Jeoás, ainda dentro do reino de Judá. Agora que também fez mal os que eram os olhos do Senhor. E agora nós estamos partindo para o reino do sul, que é o reino chamado reino de Israel. Que aí vem passando de Jeroboão, Nadab, Bassã, Lanzim de Tibiri, Omiri, Acabe, Acasias, Jeroboão, Jeú, Jeoacás, Jeoás, Jeroboão 2, Zacarias. Aí chegamos a Zacarias, que no caso vai ser mais um que vai vir fazer mal aos olhos do Senhor. Zacarias, Salomão e Manaé, Pecaía, Peca, aliás, passamos por Zacarias, Peca, Oséias. Oséias mata Peca e assume o lugar de Peca. Aqui está findando-se nos últimos reis de Israel. Nós estamos chegando ao final dos últimos reis. Esse Oséias aqui, que ele faz o que era mal aos olhos do Senhor, ele começa, ele vai ser depois vassalo, ou melhor, ele vai ser servo dos reis da Síria. Vamos lá para vocês entenderem, para nós podermos entender um pouquinho sobre esta situação aqui. Oséias, ele é o 19º e o último rei de Israel, filho de Elá. O último rei de Israel, filho de Elá. E chegou ao trono após assassinar o rei Peca, ou também considerado como Faceia. Reinou durante 9 anos e passou a fazer mal que aos olhos do Senhor e vendeu tudo, né? A fim de que o rei Salamazé, quinto da Síria, passou a dominar então Israel, passou a dominar, conquistou o seu reino, deportando assim as grandes partes habitantes para a Síria e para a Média. Nesse período aí, Salamazé invadiu Palestina e Oséias tornou-se vassalo, ou tornou-se servo dele. Mais tarde, sob a imposição eles tinham que pagar um tributo anual, Oséias tinha que pagar um tributo anual, vassalo é aquele servo do seu feudal que fica nas terras durante algum tempo e paga um tributo para ficar na terra. Só que Oséias estava roubando, estava desviando dinheiro, não estava sendo fiel ao rei da Síria. Todavia, na época posterior, Oséias deixou de pagar o tributo, e foi descoberto sua cooperação com o faraó, rei do Egito. Por causa disso, Salamazé pegou ele e, em detenção, depois colocou ele em Samaria, ele ficou preso. Em 722 a.C., a Samaria foi tomada e destruída por Sagão. Como julgamento de tudo isso, Oséias foi aprisionado no cárcere até o fim da sua vida. Ele foi fiel. Nesse período aí, é o período em que, no caso aí desse período, é o período em que a Síria toma todo Israel, eles tornam-se prisioneiros durante muitos anos. Tornando-se prisioneiros durante muitos anos, eles passam agora a viver, né, nessa dependência ali do cativo. Mas vamos lá para você poder entender melhor. Samaria cercada pelo rei da Síria. O ponto 1 da sua lição aí, Israel sob o reino de Jeroboão. Nesse período aqui, as nações de Israel, ela começou a experimentar uma grande prosperidade. Mas mesmo assim, isso não foi suficiente para que isso pudesse ir. Mas infelizmente, conforme tudo que se dá ou se vende ali, dessa negociação, não trouxeram para Israel o período de prosperidade, não fizeram com que Israel pudesse retornar para Deus e adorá-lo. Nesse caso aqui, o Oséias colocou, só lembrando, aliás, trazendo para vocês aqui uma coisa, esse Oséias que nós estamos falando aqui, rei de Israel aqui, não é o mesmo Oséias profeta, tá? O mesmo Oséias profeta é outro, não é esse daqui não. Que depois nós vamos ver que ele vai entrar nessa história aqui, até porque Israel, quando se desvia e passa a ser vendida, passa a se tornar como uma prostituta.
como a prostituta que Oséias vai casar lá no final. Nós vamos entender o melhor do que isso. Nesse momento que Oséias, mas infelizmente, conforme o profeta Oséias e Amós também profetizou sobre isso aqui, a injustiça social, a hipocrisia religiosa e o secretismo são as fases que detonaram ou destruíram a aliança de Deus com Israel, ou a aliança de Israel para com Deus. Quando eles tomam desse caminho aqui, eles se desviam dos caminhos do Senhor. Israel passou todos, inclusive o Judá também passou a se corromper com isso aí. Nesse período aqui, eles tornam-se cativeiro do Assírio. Tornam-se cativeiro e vão agora viver sob o cativo. Não, para fazer retornar, nada podia fazer, nada conseguiu. Nesse período aqui, o rei da Síria, Salamazé, quando descobriu, como nós falamos na introdução, descobriu que Oséias o traía, ele buscava apoio do Egito, tentando tomar o território e traindo o rei da Síria. Ele interrompeu o pagamento do rei, enfurecido, ele começou a dominar. O Senhor mandou prender Oséias. Marchou com seu exército contra Samaria e sitiou por 3 anos, segundo a Rei 2. A partir daí, Israel não teria mais chance de negociação. Só lhe restaria a guerra e a consequente deportação. Nesse período aí, quando Israel ainda estava sob o domínio de Oséias, haveria por parte da Síria que tinha tomado o domínio, um tributo. Eles trabalhariam normal, viveriam em paz, estava tudo bem. O que Israel tinha que fazer sob o domínio de Oséias? Era retornar, era buscar ao Senhor, acabar com as idolatrias e começar a orientar para que Deus desse vitória. Não, eles procuraram se corromper, fizeram alianças, entraram para o tal do secretismo aí, que é essa situação religiosa, fizeram tantas coisas que não deveriam. Nesse período, aí quando o rei Salamazé descobre essas traições, acaba com a negociação. A partir de agora não tem mais negociação com Israel. A partir de agora, Israel, o quê? Só lhe resta a guerra e as consequências da deportação. Ou pegar israelita e começar a deportar para alguma cidade e viver como prisioneiro. Que no caso de Oséias foi viver sendo prisioneiro. Nesse período aí, da advertência dos profetas, tudo que pôde acontecer para provar para Israel que Deus era Deus, estava com eles e que podia mudar o cativeiro, eles não abriram seus olhos para isso. Não quiseram entender, ou fizeram-se, né, como diz o ditado por aí, não, fizeram de bobo, não quiseram dar ouvido aos profetas. Com isso fez que os pequenos profetas fossem ponderados. Os mais ricos ficavam mais ricos, os mais pobres sendo escravizados cada dia mais. Isso aí tornou-se um momento de Israel. Israel começou a ser, os mais pobres eram mais escravizados ainda. E Deus nunca aceitou essas coisas, né? Então vamos lá para você poder entender. Deus sempre abominou o secretismo, Israel, em que o povo adorava outros ídolos e ao mesmo tempo oferecia culto a Deus. O que o povo de Israel fazia? Se vendia para outros deuses em prol de conquistar uma coisa. E depois queria voltar e adorar a Deus. O povo queria, achando que Deus era obrigado a aceitar a adoração deles por meio. Só que Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é dele, é para ele, é por ele, todas as coisas é feitas por ele. Ele não divide a sua glória com ninguém. Então o povo queria o quê? Adorar outros deuses e quando a coisa apertar, vir cá e buscar Javé. Era isso, essa era a ira de Deus. Foi por isso que o profeta Amós advertiu aquela obstinada nação contra tanta severidade. Amós capítulo 5 vai fazer essa advertência do versículo 21 ao 27. Deus não se deixa escarnecer e não tolera o coração dividido com outros deuses ou objetivo de adoração. Esses falsos deuses que estavam reinando lá e que o povo de Israel estava adorando, e que estava metade adoração ao Deus Javé e metade adoração ao Deus Baal. Isto é o que Deus não queria. Deus não queria isso para a nação de maneira alguma. O que Deus queria para a nação era que ele adorasse somente ao Senhor teu Deus. Adorará somente ao Senhor teu Deus e a ele servirá. O mandamento era esse. O mandamento não era prestar culto a outros deuses. O Deus que tirou do Egito, o Deus que libertou, o Deus que fez as coisas, é o Deus que queria e era digno de
toda a adoração. Só que Oséias não entendeu isso. Aliás, já vem lá de trás do reinado de Jeroboão e de outros, já vem essa decadência aí, levando Israel a ser prisioneiro. O que traz para uma liderança é justamente isso. Vai aquele que traz idolatria, lá se outra idolatria, o secretismo, alianças. Eu falava domingo na escola dominical sobre esse tipo de aliança. O problema da nossa nação é quando se faz muita aliança. A nossa liderança quer fazer aliança com quem não tem nada a ver com o reino, com pessoas fora do reino. A aliança se faz somente com Deus, somente a Ele servirá. Amém? Vamos lá para nós entender um pouquinho mais dos pecados e sua queda, nossa lição. Ponto 2 da sua lição aí, fala do pecado e sua queda. O pecado, o terrível pecado é a idolatria. Desde que o reino de Israel foi dividido, o norte se inclinou intensamente à idolatria do sul. Provavelmente foi essa a razão de Israel ter sido levado cativeiro, né? Algumas dezenas de anos de Judá. Apesar do caos espiritual, a rendição de Israel, Deus queria salvar o seu povo. Deus sempre quis salvar Israel. Foi então que o Senhor convenceu o profeta Oséias para uma situação bastante... vamos lá agora para Oséias capítulo 2, capítulo 1. Quando o Senhor vai pedir a Oséias que casasse com uma prostituta e tivesse filhos com ela. Nesse período aqui, é uma profecia para Israel. Essa prostituta representaria a nação de Israel. A prostituta representa as nações de Israel. Quando ela se vendeu, quando ela se foi para Israel, que Israel foi para a Síria e tornou-se mudando ali, idolatrando a todos os outros deuses. Nesse período aqui, quando o Senhor fala para Oséias para ele ir lá e procurar Gomer e se casar com essa prostituta, ele está dizendo que Deus agora vai buscar Israel, comprar de volta e trazer. A intenção de Deus era salvar Israel. A intenção de Deus sempre foi salvar Israel. Oséias cumpre a ordem do Senhor e se casa com Gomer. Teve 3 filhos. Cada filho do profeta tinha com a prostituta, mostrava depravação divina com o povo Israel. Deus colocou o casamento do profeta Oséias como uma lição prática na infidelidade do Reino do Norte. Aqui é só uma metáfora, tá, gente? Só lembrando que o livro de Oséias aqui é uma metáfora, né? Há uns contextos aí, alguns contextos teológicos, dizendo que foi apenas uma história, outros dizendo que foi um fato real. Só que nós não vamos entrar dentro desse campo teológico aqui agora, porque ele é muito vasto para entrar nesse campo teológico. Nessa metáfora, a prostituta Israel deixa seu marido, Deus, para se deleitar com seus amantes, Egito e a Síria. Então ele deixa. O que acontece? Vamos lá. O Senhor vai lá, Oséias vai lá no local, na casa de prostituição, pega Gomer, traz para dentro de casa e coloca. Deus vai lá, resgata Israel, traz para dentro de casa. Nesse momento, ela volta para lá e vai se prostituir novamente. Então o que acontece? Olha a metáfora. Prostituta Israel, deixa seu marido Deus para se deitar com seus amantes, Egito e Síria, e ainda pagava para estar com ele. Ela pagava para estar com ele. Certa feita, Deus manda Oséias ir lá e comprar ela. Agora nós vamos entrar lá na morte de Cristo já vamos avançando. Quando o último estágio de Deus reconquistar Israel era o próprio Jesus pagar pelos pecados de Israel. Pagar pelo pecado da nação. Eu vim para os que são meus, e os meus não me receberam. E todos que me receberam têm o direito de ser chamado filho de Deus. A primeira intenção de Cristo é vir para os que são seus. Então o resgate a Israel, o resgate final de Israel, vem através da morte e morte de cruz. Israel agora, levada a cativeiro, torna-se prostituta do Assírio e do Egito. Deus tenta comprar Israel, volta ela de novo e vai para lá e se vende, paga para estar com eles, porque pagava um preço caro, além da idolatria de tudo, paga para estar com ele, e agora é obrigado a voltar. Hoje se pode ver o mesmo padrão de vida imoral, sempre que o povo decida genuína dedicação ao Todo-Poderoso. A outra causa do cativeiro, os pecados relacionados à expansão de diferença, para que o povo foram duramente criticados pelos profetas também. O profeta Amós condenou essas transgressões de uma maneira bem implacável. Ouve a palavra, vós, vaca de Baçã, que está no monte de Samaria. É uma palavra filosófica que está trazendo a memória do povo, daquele que estava sendo escravizado. Vamos lá para a gente poder ganharmos tempo na nossa lição, porque o tempo aqui é curto, né?
O estrangeiro ocupa Samaria. Nesse período aí agora, lá no ponto 3 da sua lição, lá embaixo já. A mistura de gente e secretismo. Após o exílio, algumas pessoas, né, alguns israelitas, podem permanecer em Samaria e região. Por esse motivo, os judeus tinham um certo ódio de Samaria. Os judeus não se falavam com o samaritano. Por quê? Se acharam que o samaritano aprisionou os judeus nesse período. Mas quem desviou para esse pretexto aí, para esse lado aí, foram os próprios judeus, quando se deixaram ser vendidos, quando se deixaram ser escravizados. Então, nesse escravizar aí, que foi dividido os povos para a Síria, para o Egito, para a Samaria, para tantos lugares, eles passaram. A política da Síria era que os territórios esplendores fossem ocupados por povos de outras etnias e origem, promovendo assim uma grande migração para tantas pessoas. Olha só o que diz o texto da sua lição. O objetivo era misturar na cidade, para evitar possível bilhão e enfraquecer as províncias. Essa mistura de gente fez com que o povo de Israel, que restou em Samaria junto ao deportado de nações, tornasse a religião israelita ainda mais secrética. Ou, melhor, por isso temos o Evangelho de João, os judeus não se comunicam com os samaritanos, porque foram dominados na questão do secretismo aí. Mas Jesus depois quebrou esse tabu lá na frente. Jesus quebra esse tabu quando ele conversa com a mulher samaritana. Por isso que ela vai dizer para ele assim, sendo o senhor judeu, venha até a mim que sou samaritano, porque quando sai Israel, sai de dentro de Samaria, das outras províncias ali, corta-se esse vínculo. Ele se achava escravizado por samaritanos, agora corta-se vínculo. Então os judeus não se combinavam com os samaritanos. Mas Jesus vai quebrar isso aí. Só que essa mulher de Samaria vai perguntar ao Senhor sobre a questão da adoração. O Senhor vai dizer assim, o Senhor não está procurando quem adore em espaço geográfico. Não é questão de espaço geográfico. Se você vai adorar em Samaria, você vai até Judéia, você vai em Belém, onde você vai não. Ele procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ou melhor, o Senhor quer dizer para as mulheres samaritanas, olha, não importa se é samaritano, importante que você reconheça que eu sou o Senhor de toda a nação. Que a adoração vem a Deus, a adoração é para Deus, a adoração é totalmente voltada para Deus. Não era questão da nação, era questão da adoração e a devoção a um só Deus. Não havia essa questão do secretismo, da mistura de religião. O que Jesus quebra ali agora é justamente essa mistura. A fonte da água que sacia a sede humana era definitiva. Em razão de dúvida disso aí, agora o Senhor diz para ela assim, olha, Jesus foi enfático a dizer para ela, o lugar não é físico ou geográfico, é sim espiritual, o coração do homem. A adoração pode ser do coração do homem. Aí tem um outro tabu também, que a lição vai destacar, a parábola do bom samaritano. Aquele que menos, presta atenção, poderia ajudar aquele homem caído na estrada, foi o único que apareceu para cair. Então Jesus usa o bom samaritano justamente para quebrar o tabu que havia entre os judeus e samaritanos. Uma coisa que eu quero falar com vocês aqui para nós estar até encerrando a nossa lição, é que o Senhor ele não divide a sua adoração. O povo torna-se escravo quando deixa de seguir ao seu Deus. Todavia, se Oséias tivesse cumprido o que era reto aos olhos do Senhor, Israel não seria escravo, não teria sido escravizado. Essa escravidão na vida do profeta, na vida de Israel, que levou anos ali, meu irmão, como diz o salmista, estávamos com o que sonhávamos. Quando voltamos do Egito, da escravidão, nós estávamos como os que sonhavam. O povo estava esperando essa libertação. A libertação concreta de Israel se dá após esse quebrado, esse tabu de Jesus Cristo, quando quebra o tabu com os samaritanos e a sua morte em cruz. A morte de Jesus, ela veio para libertar todos aqueles que estão sendo escravizados pelos inimigos e sendo obrigados a adorar outros deuses. Você agora, o véu do templo se rasgou. Você só vai ser escravo se você quiser. Você só vai desviar para outro caminho se você quiser. Enquanto permanecer fiel com o Senhor, Deus permanece fiel com você. Seja fiel ao Senhor todo o tempo. Seja honesto com o Senhor todo o tempo. Dedica todos os seus bens ao Senhor. Consagra tudo que você tem ao Senhor. E verás o que Deus irá fazer na tua vida. Deus te abençoe. Tenha uma excelente aula
uma excelente semana e que o Espírito Santo possa falar cada vez melhor no seu coração. Abraço, até a próxima aula e não saia sem deixar o seu like, ele é muito importante. Aquele abraço, até a paz.